Quando a situação envolve altos riscos e você precisa fazer uma decisão muito importante, seja ela profissional, financeira ou até mesmo a sua vida que está em risco, o que é que você faz? Você se acalma? Você consegue pensar e fazer a melhor escolha? Não? Então você realmente precisa aprender alguma coisa com os Peaky Blinders. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e perito técnico das expressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do Brasil. Você já teve que fazer uma escolha muito difícil, onde o peso de todo o resultado estava nas suas costas? Ou até mesmo aquele tipo de escolha que é feita de última hora, na qual você tem que responder rápido e parece que tem uma pressão ainda maior em cima de você. O ponto que nós queremos abordar hoje para entender como é feita uma boa escolha é a pressão. Pois sim, toda escolha envolve pressão, pois mesmo que as escolhas tenham que ser feitas de maneira rápida, ali no calor do momento, o fator definitivo para a gente fazer uma boa escolha ou não é a paciência. E isso é uma coisa que Tommy Shelby do seriado Peaky Blinders tem de sobra. Peaky Blinders é uma série de TV produzida no Reino Unido pela BBC e criada por Steven Knight. A série é ambientada na Inglaterra após a Primeira Guerra Mundial, especificamente na cidade de Birmingham, onde a gangue Peaky Blinders, liderada pela família Shelby e especificamente por Tommy Shelby, gerencia um império em ascensão, desde apostas em corridas de cavalo até tráfico de bebidas para os Estados Unidos ou roubos de joia da realeza russa. Thomas Shelby, o personagem principal da série, cujas ações repercutem na vida dos outros próximos de si, é uma pessoa fria e extremamente calculista. Como vantagem técnica, Tommy lutou na Batalha de Somme durante a Primeira Guerra, o que o ajuda a ser extremamente tático e organizado, embora ele sofra de transtorno pós-traumático, e é um transtorno fodido, como vocês vão ver assistindo a série. Embora seja um mundo muito sujo de apostas, tiros, agressões, tráfico, violência e mortes, Tommy Shelby é extremamente organizado e todas as suas ações são cruciais para o progresso da sua empresa, a Shelby Limited, em paralelo com a sua gangue Peaky Blinders. Ou seja, o cara tem que decidir no meio de tiro, porrada e bomba. E como ele está envolvido num mundo muito perigoso, por assim dizer, as escolhas dele têm alto nível de pressão, pois sim, as escolhas repercutem em incerteza, pois ele não sabe o que vai acontecer, o peso das escolhas cai totalmente sobre ele, e nisso eu digo outras pessoas dependem dele, porque se ele fizer uma escolha errada, pode acarretar na morte de um membro da família dele, e o resultado, positivo ou negativo, tem alto nível de importância para a sobrevivência do Tommy. Tommy Shelby é um personagem que lida constantemente com alto nível de pressão. Não vou me alongar mais sobre a série ou sobre o que acontece na série, mas eu recomendo muito que você assista. Ela tá completa, até onde saiu, na 4ª temporada, se não me engano, e tem na Netflix. Bom, vamos falar do Tommy então. Apesar de ser uma série de TV e ser ficção, tem alguns pontos na personalidade de Tommy Shelby que a gente pode observar que tem total relação com uma linguagem corporal de tranquilidade e paciência, que são palavras-chave na tomada de decisões. Basicamente, a estratégia principal de Tommy Shelby é reduzir os efeitos naturais da ansiedade no seu corpo. Praticamente todas as ações que ele toma durante uma negociação, durante uma tomada de decisões, agem em prol desse objetivo, reduzir os níveis básicos de ansiedade. E aqui estão os pontos de como ele faz isso. Tom vocal baixo, fluxo verbal lento e poucas palavras. Tommy fala num tom e num volume vocal bem baixo, quase um sussurro. You forget, I have my family. Isso tem direta relação com a emoção de medo e com os níveis de ansiedade. Basicamente, quando a gente sente medo, a nossa musculatura vocal, as duas pregas vocais, tensionam, o que faz com que a gente acabe afinando, falando mais fino e mais rápido e correndo com a velocidade da dor. Então falar num tom mais grave e um pouco mais lento ajuda o seu corpo a não acelerar o processo de ansiedade e assim contrapor os níveis básicos de ansiedade que você já vai estar quando estiver durante uma negociação ou tomando uma escolha difícil. É interessante observar também que ele não tem pressa para responder, tá? Ele fala muito devagar e fala apenas o necessário. Quanto mais a gente fala, mais a gente se justifica, mais nós somos vistos socialmente como inferiores, por conta de uma coisa chamada hierarquia. As pessoas que estão na parte superior da hierarquia delegam funções, falam apenas o necessário, aquilo que tem que ser feito. As pessoas que estão na parte de baixo têm que ficar se justificando por que fez, por que não fez, por que deu certo, por que deu errado. E ele fala de uma maneira mais lenta para não acelerar o processo de ansiedade e continuar relaxado.
Exercícios de respiração. Por vezes na série é comum você ver o Tommy, um frame dele, paradão, olhando para o horizonte, às vezes fumando um cigarro, às vezes sem o cigarro, apenas olhando para o horizonte e respirando profundamente. Esse tipo de exercício, similar ao exercício de meditação, ocorre bastante com pessoas que trabalham excessivamente com o uso do intelecto, pessoas que precisam, por exemplo, planejar estratégias, tomar decisões, etc. É como se fosse uma espécie de descarga mental. Você vai reduzir a sua frequência cardiorrespiratória, o que já foi comprovado por estudos científicos, que reduz também o nível de cortisol no sangue, o hormônio principal do estresse, e vai focar apenas em um ponto, esvaziando a sua mente. Esse processo, praticado por cerca de 10 minutos diariamente, pode ter um bem gigantesco em diminuir o seu nível de estresse e aumentar a sua capacidade de atenção focada, ajudando assim na tomada de decisões. E aqui tem um ponto importante que a gente vai falar agora, que são as negociações. Quando o Tommy está negociando de fato, ali no calor da hora, tem algumas pequenas atitudes que ele faz, junto com essas que a gente acabou de falar, que fazem toda a diferença. Vamos lá. Contato visual sustentado durante as pausas. Quando o Tommy não está respondendo uma pergunta que foi feita ou não está dando uma contraproposta, é normal que ele fique quieto, também como a gente já falou, mas que ele fique olhando nos olhos das pessoas com as quais ele está negociando. Olhar nos olhos é um sinal de superioridade porque, hierarquicamente, aquele que olha nos olhos tem mais direito. Pode ver, os policiais passam do seu lado no trânsito, quando você para o carro, eles olham para dentro do seu carro, olham na sua cara para ver o que está acontecendo. É esquisito você olhar de volta, né? Porque passa uma ideia de como se você quisesse ser a mesma coisa que eles. Então, olhar nos olhos, além de tranquilizar, passa uma imagem de superioridade. Relaxamento facial. É comum você ver a cara de Tommy, quando você está assistindo, você até acha que é uma cara meio de peixe morto, né? Que ele faz assim, que é uma queda natural da pálpebra superior, ali executada pelo lobo 43, e uma queda relaxada da mandíbula, caracterizada pelo lobo 26, seria tipo algo como isso daqui. Por mais que isso possa parecer um pouco de pose, de badass e o caralho a 4, garanto que não tem nada a ver. O relaxamento facial ele é muito mais funcional quando você não quer transpassar as suas emoções do que a famosa poker face, que é você fazer força para não exprimir nenhuma emoção. Porque ocorre o seguinte, basicamente quando nós sentimos uma emoção, a tendência é a musculatura facial se contrair e executar ali a expressão facial emocional daquela emoção. Quando nós já estamos com a musculatura contraída, tentando disfarçar com um sorriso ou com uma cara de compenetrado, né, tensionando aqui a região entre as sobrancelhas, a tendência é que nós executemos uma contração ainda maior. Então, por exemplo, se eu estou com raiva, porém estou sorrindo, a tendência é que eu fique com uma expressão de raiva, mas com um sorriso no rosto. E o relaxamento facial age em prol do oposto, que é basicamente não deixar nada contraído no rosto, nenhuma musculatura tensionada, e assim dificultar que a sua expressão facial seja compreendida ou que ela tenha uma intensidade alta e assim a pessoa possa saber o que você está sentindo. Deixar a musculatura da mandíbula solta também evita algumas ações da mandíbula, como por exemplo o AD30 ou 31, que é ficar movimentando a mandíbula ou tremendo a mandíbula, que são sinais claros de medo, ansiedade e raiva. Então, mais uma vez, relaxamento é a palavra-chave. E por último, uma atitude que o Tommy faz que é muito bacana quando ele está negociando. Basicamente, atrasar a resposta com alguma atividade motora. Exatamente, quando alguém cobra o Tommy em cima da hora e pede uma resposta urgente para ele, é muito comum que ele pare tudo que ele está fazendo, desvie o olhar, pede uma garrafa de uísque, coloque um pouco da garrafa no copo, mexa e só depois ele volta para a pessoa com a resposta definitiva. Bom, o óbvio é o seguinte, quando você dá uma pausa maior para responder alguma coisa, basicamente você está usando um agregador de tempo, né? Existem agregadores verbais, como por exemplo, significa que eu estou pensando numa resposta melhor. Porém, esse e pode denunciar uma fraqueza ou uma sensação de inferioridade minha ou um nível de ansiedade alto. Então, basicamente, o Tommy fica em silêncio, desvia o olhar. Enquanto isso ele está pensando em uma melhor resposta, está deixando aquele efeito da ansiedade inicial e diminuindo aos poucos. E isso acontece principalmente por causa da atividade motora. Ele sempre faz uma atividade motora e geralmente é uma atividade motora básica e repetitiva, não é nada complexo, tipo ele sai para jogar golfe e volta, não. Porque o que acontece é o seguinte, quando nós executamos uma atividade motora com frequência, tipo fumar um cigarro, colocar uísque, que você vai ver na série que eles fazem isso praticamente todos os dias, nós fazemos uma transferência de atividade e fluxo de atividade cerebral. Basicamente, quando a gente está muito ansioso ou nervoso, ali no calor da hora,
A região do nosso cérebro que está mais ativada, por assim dizer, seria aqui a região do sistema límbico, especificamente a nossa amígdala, que é uma regiãozinha pequenininha do cérebro. Ela tá lá dando pequenos sinais nervosos e mostrando que a gente tá ansioso e falando vai dar merda, e olha isso e olha aquilo. Quando você executa uma atividade motora que você já realizou várias vezes, a tendência é que seu cerebelo, região majoritariamente responsável pelos movimentos, tenha uma autoativação para executar de maneira bem performada aquele movimento. Então, se você vai colocar uísque, seu cerebelo vai se preocupar em não derramar, em colocar da maneira certa, colocar a quantidade que você sempre coloca, como você vai levantar o braço para não colocar para fora do copo e por aí vai. Ao mesmo tempo, o seu lobo frontal do cérebro, a região associada ao pensamento crítico e racional, vai estar concentrada naquela atividade. Essas duas regiões do cérebro, então, roubam a atividade da amígdala, que seria a região que está deixando a gente ansioso, por assim dizer. Resultado, ao fim dessa ação motora, na qual você se concentrou para colocar o uísque no copo, para acender o seu cigarro e etc e tal, os seus níveis básicos de ansiedade diminuíram e você pode pensar com muito mais clareza e dar aquela resposta definitiva, fazendo a decisão mais correta e assertiva para você. Bom galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui quais outras figuras vocês querem ver nesse quadro de analisando o comportamento de personagens de filmes e séries. Até a próxima, meu nome é Vitor Santos e valeu!